nós trabalhamos com uma planilha eletrônica, preparando os dados para realizar o diagrama triangular. Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar com o fio Cartô e vamos aprender a inserir os dados da planilha eletrônica e elaborar um diagrama triangular como este que está em tela. Então, na abertura do fio Cartô, selecionando a bandeira do Brasil, os procedimentos, recorrentes, conforme as aulas anteriores, vamos abrir o arquivo Shapefile das primeiras aulas, o arquivo Shapefile das primeiras aulas dos municípios do Rio Grande do Sul. Então, cliquei em abrir. Aqui, CD geocódigo, setinha, clico e validar. Projeção validar. E agora eu vou procurar aquele arquivo XLS da videoaula anterior, que é a tabela 1378 com os grupos de idade de 2010. Eu vou clicar em abrir. E o fio Cartô então vai fazer a vinculação dos dados tabulares com aquele dado dos municípios, o dado do Shapefile. Então, olha só, o mais importante desse conjunto de dados que eu estou inserindo são os campos PCT014, que tem que ser uma relação, como está aqui, o PCT1564, que tem que ser relação, e PCT mais de 65 anos, também relação. Feito isso, clicar em continuar, e aí vai aparecer aqui as três relações. Inicialmente, eu posso representar qualquer uma delas com o mapa coroplético. Então, vamos visualizar esse dado aqui, o 014, no mapa coroplético. Olha. Como nós vimos nas aulas anteriores, aqui eu posso mudar a discretização desses dados, E eles vão aparecer, evidentemente, conforme as configurações que nós fizemos das aulas anteriores, tá? Então, aqui eu tenho uma representação, ó. Está mostrando aqui em tons mais escuros, o amarelo, o laranja e o vermelho, onde tem a maior porcentagem de população com 0 a 14 anos. Muito bem. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma multivariada, clicando aqui no botão multivariada, um CH fatores. Evidentemente as variáveis que se apresentam são essas três, das porcentagens, das faixas etárias. Selecionei as três e vou clicar em calcular. Então, finalizado o cálculo, você vai observar que o fio Cartô fez um tratamento estatístico, muito sofisticado nos dados, que tem o relatório. Aqui eu posso visualizar o traçado da árvore ou o traçado dos perfis das classes. Está em duas classes, eu posso aumentar aqui para 3 classes, 4 classes, enfim. Essas são aquelas partições que a gente tem como visualizar depois para colocar no mapa coroplético. Então aqui eu coloquei inicialmente 3 classes, onde eu vejo a distribuição das porcentagens. Por exemplo, da população de 0 a 14, a classe azul está muito próxima da mediana. Já a classe vermelha ela tem um valor bem acima da média nessa população, enquanto a verde tem um valor bem abaixo da média. Em relação à classe de 15 a 64 anos, o vermelho tem uma quantidade bem abaixo da média também. O azul está um pouquinho acima da média, mas bem próximo de zero. E o verde também, está praticamente semelhante ao azul. Um pouquinho acima da média, mas pouca coisa. E em relação à população idosa, com mais de 65 anos, o vermelho está bem abaixo da média. O azul pouco abaixo da média e o verde bem acima da média. Para visualizar esses dados, eu clico em mapa. E aí sim eu posso fazer o coroplético. Vou pegar a partição número 2, como já vimos em aulas anteriores. E aqui eu tenho como visualizar essa partição, ó, agora naquelas 3 classes, ou os 3 clusters, visualizando o Rio Grande do Sul. Então esse mapa já nos traz uma série de informações onde eu consigo visualizar a ocorrência desses dados no espaço, e aí sim eu posso fazer uma análise para ver como está a distribuição geográfica desses dados. Bom, o que eu vou fazer agora é uma análise exploratória. Então, para fazer o diagrama triangular desse mapa, eu venho aqui no botão para fazer uma análise exploratória. E aí ele abriu aqui embaixo da lista, após a 11ª partição, a exploração número 1. Vou clicar no mapa coroplético. Inicialmente ele começa com esse mapa cinza, mas aí eu posso escolher aqui 3 formas de exploração, um gráfico bivariável, o diagrama triangular
e os comandos SQL. Eu vou usar esse do meio aqui, que é o diagrama triangular, é isso que eu vou fazer. Então, clicando no diagrama triangular, eu vou selecionar agora as variáveis, né, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, seguindo aquele mesmo critério. Então, PCT 014 no X, PCT 1564 no Y e PCT mais 65 no Z. Ele já apareceu aqui o diagrama triangular com os três eixos, ó, o X aqui embaixo, o Y à direita e o Z à esquerda. E a nuvem de pontos, todos eles, né, próximos, que são com a cor cinza. Bom, para aparecer cor, tanto no mapa como nos pontos, eu tenho que selecionar aqui embaixo, nesse campo, né, o modo de colorir esses pontos. Então eu vou usar a partição número 2, que é aquela que eu tinha feito antes. Então quando eu clico aqui na partição número 2, o mapa fica colorido com a partição número 2 e, consequentemente, também o diagrama triangular. Aí eu consigo visualizar aquela nuvem de pontos, né, nas três classes, né, nos três clusters que foram calculados inicialmente. Bom, como é que funciona o diagrama triangular? Ele é uma forma de representação dos dados, um processo estatístico muito sofisticado. Ele tem três eixos, como se observa. Cada eixo ele vai de 0 a 100. Evidentemente, são as porcentagens, de 0% até 100%. Então, se você observar no eixo X, que é o eixo que ele colocou, que nós colocamos, né, a população, a porcentagem da população de 0 a 14 anos, você vai mostrar aqui os dados, ó. Você pegar esse ponto e descer uma linha paralela até chegar no eixo X, você vê que o menor deles é o verde, que está um pouquinho depois de 10%, e o maior deles é esse vermelho aqui, que está um pouquinho desgarrado, né? Você colocar o cursor em cima do ponto, vai aparecer o nome do município, está ali, Redentora, e a porcentagem dele de 0 a 14, ou seja, 33,24%. Se você descer esse ponto aqui paralelo àquela linha, você vai ver que vai dar entre o 30 e o 40, evidentemente, próximo do 30, que é o valor dele de 33. Então, a forma de visualização dos dados é seguindo essas linhas, né, em direção aos eixos. Para ver o eixo Y, que é de 15 a 64, a mesma coisa, só que agora eu tenho que pegar essas linhas horizontais. Ó. Então, você vai ver que todos eles estão próximos, ó. Aqui um pouquinho abaixo de 60, é novamente Redentor, agora ele aparece evidentemente como a menor percentagem, né, de 15 a 64. E a maior porcentagem vai aparecer aqui alguns pontos em azul. Muito bem. Eu preparei aqui, né, no arquivo o Excel, eu abri o Excel só para mostrar para vocês aquelas porcentagens, olha aqui, de 0 a 14, para ver, com esses operadores estatísticos que eu apliquei, o valor mínimo e o valor máximo desse conjunto de dados. Então, por exemplo, da porcentagem de 0 a 14, o mínimo é 13% e o máximo é 33%. Então, por isso que os pontos dessa nuvem ela vai aparecer muito próxima, não é uma nuvem tão esparsa como poderia ser outros dados. Ela é muito próxima porque essa variação aqui é uma variação pequena. Vamos ver a outra faixa, ó. Na faixa de 15 a 64 anos. Também é uma variação menor ainda, ela vai de 59% mínimo até 75% máximo. E a variação da população com mais de 65 é de 5 a 20%. Então essa é a razão da disposição, né, dos pontos no diagrama triangular, que realmente eles aparecem como uma nuvem bastante concentrada, de certa forma concentrada. Mas o interessante é que eu consigo visualizar a distribuição nesses três eixos e ter uma correspondência entre os pontos do diagrama e os objetos espaciais no mapa, ou seja, os municípios, né? Como a gente organizou lá, naquele mesmo arquivo XLS, né, na aula anterior, na videoaula anterior, nós organizamos, ó, a primeira coluna e a segunda coluna com o campo ID na primeira coluna e o campo NON na segunda coluna. O que acontece agora é que quando eu passo o cursor, né, sobre os municípios do mapa, ele mostra aqui em cima, ó, nessa parte aqui de cima, ele vai mostrar o nome do município. Então ali é Vacaria, só para citar um exemplo, né? Ao lado Bom Jesus, ao lado São José dos Ausentes, um pouquinho mais abaixo Cambará do Sul e por aí vai, ó. É? Aqui Rosário do Sul, do lado Alegrete, Uruguaiana, Barra do Quaraí, enfim. Então você tem a correspondência. Da mesma forma, no diagrama triangular também, ó, você vai colocando no ponto, ó, e vai aparecendo o nome do município. Esse aí, Bento Gonçalves, aparece com a cor azul.
E a porcentagem, ele tem as duas porcentagens. No eixo de 0 a 14, 17,74%. E de 15 a 64, 73,83%. Né? Então, com isso, nós finalizamos essa videoaula. Finalizamos essa videoaula. Vou minimizar aqui. Muito obrigado. Nos acompanhem que haverá outras dessa. Um bom dia para todos.